Mateus capítulo 5, versos 6 a 8. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que eu diminua e o Senhor cresça. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre 3 contrastes que os salvos devem notar. Semana passada nós falamos sobre 3 características do salvo. Por que do salvo, pastor? Porque o texto em apreço, irmãos e irmãs, ele fala para os discípulos de Jesus. Note o destinatário desse texto. Mateus 5, verso de número 1. Vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Jesus deixa as multidões, apesar de muitas imagens, de filmes mostrar a multidão no Sermão do Monte. Jesus se afasta das multidões e ele sobe ao monte, um pouco mais distante, e aí ele assenta e diz o texto, e aproximam dele os seus discípulos, e o texto disse, e ele passou a ensiná-los. Não passou a ensiná-las às multidões, mas ensiná-los que concorda com os discípulos. O objeto do ensino de Jesus, portanto, era ali a igreja. Em vários momentos Jesus falou para o público, para todos, mas aqui uma palavra particular. É uma palavra direcionada, é uma doutrina. É uma das coisas que nós chamamos de doutrina. Então, meus irmãos, rapidamente, o texto diz que ele continua com as bem-aventuranças. E aqui nós temos 3 contrastes. O primeiro contraste está no verso de número 6, que significa felicidade versus justiça. Onde o senhor achou felicidade, pastor? O que isso tem a ver com felicidade? Vamos então estudar a palavra de Deus. Felicidade. Eu quero abordar um pouco aqui sobre a felicidade. Em linhas gerais, irmãos, as bem-aventuranças, elas ferem o nosso coração humano. Porque e eu trouxe aqui parte bem simplórias de um trecho do livro de John Stott. John Stott, ele diz que essas bem-aventuranças, ele diz as seguintes expressões, eu queria ler como ele escreveu. No seu livro O Sermão do Monte, John Stott diz, mas nisso tudo os valores e padrões de Jesus estão em conflito direto com os valores e padrões comumente aceitos pelo mundo. O mundo considera bem-aventurados os ricos, não os pobres, tanto na esfera material quanto na esfera espiritual. Os despreocupados, os folgazões, o mundo não considera aqueles que consideram mal com tanta seriedade os que choram por causa dos seus pecados. Não. O mundo considera os fortes e os impetuosos, mas não considera os mansos e os gentis, os saciados, não os famintos. O mundo diz que os saciados, os fartos, é que são valorosos, mas não considera os famintos. Aqueles que cuidam da sua própria vida, esses o mundo aplaude. Não aqueles que se envolvem nos assuntos dos outros com misericórdia e compaixão. Demonstrando amor e demonstrando compaixão. O mundo não é assim. Aqueles que alcançam os seus próprios propósitos, mesmo apelando para meios escuros, e não os limpos de coração, que se recusam
a comprometer a sua integridade verdadeira aqueles que são confiantes e populares, o mundo aplaude, e que vivem a sua vida ao bel prazer. O mundo não aplaude aqueles que têm que sofrer perseguição. O Sermão do Monte vem na contramão do mundo, porque o mundo diz, no capítulo de número 5 de Mateus, no verso 3, que lemos semana passada, o mundo diz que você tem que ser rico, poderoso, forte, conquistar muitos bens. Jesus vem na contramão do mundo dizendo, você tem que ser humilde de espírito. Bem-aventurado é que é humilde. O mundo diz que nós temos que ser felizes, sorridentes, conquistadores para frente. Quantos cursos de autoestima, quantas pregações nos púlpitos da igreja, quantos livros escritos de autoajuda. Você pode, você é vitorioso, você consegue. Quantos programas de vitória, de verdade, de conquistas. Jesus aparece na contramão de tudo isso, dizendo no Sermão do Monte, bem-aventurados que choram. O mundo diz, na contramão do verso 5, que você tem que ser corajoso, você tem que ser altruísta, você tem que ser poderoso, você tem que ser dono das suas decisões, você tem que ser decisivo, você pode acreditar. Aliás, esse é um valor moral desse mundo. Você pode, você deve, você manda em si mesmo, você é dono das suas decisões. É isso que o mundo prega. Jesus aparece dizendo, não filho, você tem que ser manso. Lembrando que manso não é um atributo humano, mas é um atributo de Deus. Só consegue mansidão aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Na mesma linha de pensamento, esse mundo aparece dizendo para as pessoas no versículo de número 6, olha, bem-aventurados aqueles que são felizes, que buscam a felicidade para saciar a sua alma. Jesus aparece dizendo, não filho, tem que ser bem-aventurado o que busca justiça. Mas Lutero chegou a escrever, irmãos, que a igreja, verdadeira igreja, ela passa pelo sofrimento, pela perseguição. Nesse mesmo pensamento, o mundo sonha com o progresso. O mundo sonha com o poder. O mundo sonha com o futuro. Mas os verdadeiros discípulos de Cristo sabem do fim, sabem do juízo e sabem do reino que está vindo, do qual o mundo não é apto para morar nesse reino. É isso que o Sermão do Monte aborda para nós inteiras linhas, e nós queremos compartilhar o primeiro contraste, felicidade versus justiça. O mundo busca felicidade. O mundo busca uma felicidade nos seus prazeres efêmeros. O mundo está doente e precisa ir ao shopping, precisa beber. Não que ir ao shopping é pecado. Não isso. Mas o mundo busca na cachaça, no vício, nos prazeres, na sexualidade, a sua onda de verdade, de busca, para saciar a sua sede, para saciar o seu vazio. O mundo busca o caminho da verdade como sendo a felicidade para preencher o seu coração vazio de Deus. O mundo sempre está à procura da felicidade. O mundo sempre está em busca de conhecer mais, de buscar mais, de buscar mais e de buscar mais. Mas a cada vez que o homem deita no seu travesseiro, ele percebe que ele continua vazio. A cada dia que passa, o homem nota que ele está vazio, sem Deus, vazio. Mas ele continua buscando uma felicidade que não preenche. Aliás, felicidade é um estado, é um momento. Felicidade é um estágio da vida. Você passa no vestibular, é uma felicidade. Você ganhou, passou no concurso público, é uma felicidade. Você foi aprovado num programa da casa própria, é uma felicidade. Mas a Bíblia diz que isso não é felicidade. Felicidade não é um projeto de Deus. O projeto de Deus é alegria. Aliás, alegria é o fruto do Espírito, é alegria. Alegria permanente. Alegria é se você não passou no vestibular, você continua alegre com Jesus. Se você não foi aprovado na casa própria, você é alegre com Jesus. Se você não passou no concurso, é alegre com Jesus. Se você ainda não casou, é alegre com Jesus. Alegria independe da felicidade. Felicidade é efêmera, é momentânea, é passageira, não preenche o coração do homem. Mas a humanidade está em busca de felicidade, dos prazeres. Mas o real sentimento do vazio desta felicidade, meus irmãos e irmãs, talvez aí que está a pergunta. Qual é a razão do homem estar tanto em busca da felicidade e não saciar o seu coração? Troca de mulheres,
troca de maridos, troca de casamento, troca de igreja, troca de vida, troca de casa, troca de cidade. Ora, irmãos, em busca de uma vida melhor, de uma felicidade, e lá está alguém sofrendo. Na mesma intensidade, o grande pastor Dr. Lloyd Jones, pastor inglês, ele faz uma alegoria dizendo que ele era médico, deixou a medicina para servir a Deus no ministério pastoral. Ele disse que se você é um paciente, se o homem é um paciente, e o homem vai ao médico com uma dor, ele disse que o médico deve avaliar a dor e cuidar do paciente, mas ele diz que se o médico cuida da dor, apenas aliviando a dor do paciente, efetivamente esse não é um médico bom. Porque o médico não vai apenas aliviar a dor, ele vai procurar a causa da dor. Ele chega a dizer que a dor é um presente que a natureza deixou para nós, para nos dizer que alguma coisa está errada no corpo humano. Então ele diz que agora esse paciente que chega com a dor, se der um remédio para que a dor desapareça, seja paliativa, muito bem. Mas ainda o paciente continua com a dor. E isso é um problema, porque ele camuflou a dor daquele paciente. Na verdade, o problema do paciente. Então, o correto é o médico procurar a causa daquilo que está provocando a dor. Ainda que alivie de imediato, mas ele vai investigar para saber a causa daquela dor. De igual modo, o homem sem Deus, que busca felicidade, apenas momentaneamente querendo preencher aquele vazio, mas ele não entendeu que a causa daquela busca desenfreada por felicidade é a razão de que ele é um homem vazio, sem Deus. Só Deus pode preencher o coração daquele homem. Nessa linha de raciocínio, nessa linha de entendimento, Jesus traz para nós o texto dizendo, olha, felizes, bem-aventurados os que têm fome e sede, não de felicidade, mas de justiça. Mas de justiça. E dentro desse aspecto da justiça, o estado do homem terrível, estado terrível espiritual do homem sem Deus, é narrado em Romanos capítulo 1, Efésios capítulo 2, verso 2, você lê em casa depois, e você encontra esse homem perdido, sem esperança. O tempo não permite nós lermos, mas você lê em casa. 1 Timóteo capítulo 1. Quando você encontra o estado do homem sem Deus, vazio, e esse homem sem Deus, vazio, esse homem fica buscando o Senhor, ele está oco, ele está com um problema sério que só Cristo pode preencher o coração dele. O que você está buscando? É felicidade? O que você está buscando? É mesmo felicidade? Pois eu te digo, meu irmão, meu amigo que me ouve, a felicidade não pode preencher o teu coração, mas você deve buscar a justiça. Você deve buscar a justiça de Deus. A justiça preenche. E essa justiça que eu vou falar agora não é a justiça de ser justo no sentido de que, eu vi alguém maltratando uma velhinha, eu fui lá e tomei as dores da velhinha. Não, não é essa justiça, ainda que isso seja bom fazermos. Essa justiça comum que a gente está vendo no mundo. A justiça que não é uma justiça. Hoje os poderes que deveriam ser justos não são tão justos. Enfim, mas não é essa justiça que a Bíblia está falando. Porque o crente aqui tem que ser justo, comprar e pagar. Sim, mas não é essa justiça que o texto está dizendo. Essa justiça está ligada a um ato de justificação que gera santificação. É isso que nós estamos falando. O texto que nós estamos lendo, Jesus está dizendo que é uma justiça que é proporcionada justificação, que gera santificação. Onde você achou isso? Essas bem-aventuranças, irmãos, não podem ser lidas separadamente. Elas são interligadas. Elas estão ligadas às bem-aventuranças da semana passada. O homem que chorou pelo seu pecado, pela sua condição espiritual, dizendo que ele é humilde, dizendo que ele não tinha condição, depois ele chora. Depois você teve também um homem que se tornou manso, porque Deus o fez manso com a sua palavra.
o atributo de mansidão de Deus tornou o homem manso. Então esse homem agora passa a entender que ele precisa enfrentar um processo de justificação que o leva à santificação. O que Jesus está falando aqui, a busca da justiça, chama-se santificação, meu irmão. Santificação, meu irmão. Santificação. Essa santificação, ela está relacionada a algo muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Preste atenção, meu irmão. O texto diz que essa justiça, essa busca pela justiça, é a busca de que nós queremos nos tornar livres do pecado. É uma justiça que fala de um profundo senso de piedade, de busca pelo perdão dos nossos pecados. Uma vez que choramos porque somos pecadores, uma vez que nos tornamos mansos, que declaramos que não temos riqueza de espírito, mas éramos falidos espiritualmente, agora nós estamos diante do Redentor, olhamos para Ele e vemos quão belo Ele é, quão santo Ele é, quão brilhante Ele é, e nós, com os nossos pecados, nossas mazelas, nossos erros, agora nós pedimos: Senhor, estou com fome e sede da justiça que gera santificação. Eu quero abandonar os meus pecados, porque os meus pecados me separam de Deus. Isaías 59, versos 1 e 2, o texto diz para nós, Isaías 59, versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos estão surdos que não possa ouvir. Que lindo isso. Mas verso de número 2. Mas é uma conjunção adversativa. Ela contraria a oração do interior. Apesar de Deus não estar com o ouvido tapado, apesar das mãos do Senhor não estarem encolhidas para salvar, mas, contudo, porém, no entanto, os nossos pecados, as nossas iniquidades, elas fazem separação entre Deus e nós. E o que acontece mais ainda? E os nossos pecados encobrem o rosto do Senhor, para que Ele não ouça as nossas petições. O versículo 15 do mesmo capítulo 59 de Isaías, ele vai dizer para nós: sim, a verdade sumiu. Verso 15 de Isaías 59. E quem se desvia do mal é tratado como presa. Quem se desvia do mal é tratado como presa. Olha que coisa linda. A verdade parece os nossos dias de hoje. A verdade sumiu. E quem se desvia do mal, quem quer servir a Deus, servir a Jesus, servir o caminho da verdade, é tratado como presas. O Senhor viu isto e o Senhor desaprovou o não haver justiça. O não haver busca pela santidade. Quando nós olhamos para Mateus 5, verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Primeiro contraste, felicidade versus justiça. Não é felicidade que preenche, mas é a justiça. E o que é a justiça, pastor? Justiça é a fome de Deus. Essa justiça do texto é a fome de Deus. É a fome que só Deus pode saciar. E essa fome, irmãos, fome e sede, elas não são passageiras. Não, elas não são efêmeras. Fome e sede são duas coisas permanentes, iguais às nossas biologias humanas. A gente come, amanhã a gente tem sede, a gente bebe, depois tem fome, depois come, bebe, tem sede. Ela é permanente, é um ato, é uma necessidade permanente. Eu preciso ter fome, irmãos. Fome de Deus, de justiça de Deus, é a vontade que o salvo deve ter de voltar a Deus. Antes, Adão e Eva no Éden, eles eram justos, eles eram santos, eles estavam presentes com Deus. A justiça de Deus estava entrelaçada com a justiça dos homens.
O homem era justo, o homem via Deus, o homem falava com Deus, o homem enxergava Deus, Deus enxergava o homem. Mas agora, irmãos amados, o homem está afastado de Deus. E quando Deus traz o homem para ele no Sermão do Monte, quando o Sermão do Monte bate no nosso ego, na nossa vaidade humana, dizendo: você precisa chorar, você precisa ser manso e você precisa compreender que você é um pobre espiritualmente falido. E quando a gente enfrenta esse desafio, e quando Deus nos traz para o seu projeto de salvação, quando Deus faz a redenção da nossa alma, agora Ele está na igreja, presente com o Senhor. O texto diz que Deus fala, Jesus ensina, doutrina aos seus discípulos, dizendo para eles: agora vocês precisam entender que vocês não precisam mais buscar uma vida de felicidade passageira, mas vocês precisam desenvolver uma fome de busca pela santidade do Senhor. Louvado seja Deus. Uma fome de Deus. Busca por Deus. Aqui agora os salvos estão voltando para Deus. Sim, voltando para Deus. Os salvos estão redimidos no Senhor, mas eles estão retornando para agora, aliás, eles estão retornando para a presença de Deus. E essa fome é algo contínuo. Oséias capítulo 6, verso 3 diz que conheçamos e prossigamos. É um ato contínuo. Contínuo, é hoje, amanhã, depois. Essa sede, irmãos, é alguém que está na igreja, é o salvo, que não busca preencher o seu coração com as coisas efêmeras, mas busca preencher o coração com a presença de Deus, com a presença de Deus, com a presença de Deus, meus irmãos. Você tem buscado preencher o seu vazio com a presença de Deus? Tem buscado? E ele continua dizendo para nós, essa fome, irmãos, ela é contrária à felicidade. Porque essa fome, ela é a morte do próprio eu. Porque o meu eu, irmãos, ele quer felicidade. O meu eu quer sorrir o tempo todo. Mas o Evangelho diz para eu chorar pelas minhas misérias espirituais. O meu eu quer viver uma vida feliz, efêmera, de cores, de brilhos. Mas o Evangelho diz para mim: tenha fome de justiça, fome de uma vida santa, de uma vida próxima de Deus. Volte para o Senhor. E nesse sentido de voltar a Deus, irmãos, nesse sentido de buscar o Senhor com toda devoção, é o salvo que faz isso. O salmista explica isso muito claro, tão claro quanto um lido dia de sol. Salmo 42, verso de número 2. Salmo 42, verso de número 2. O texto mostra o clamor do salmista. Irmãos, o salmista, ele diz, aliás, o Salmo 42, verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Aparece o nome de Deus 3 vezes nesse texto. A minha alma tem sede de Deus. Isso aqui é o clamor do salvo, é o clamor dos santos. A minha alma tem sede de Deus, ela tem vontade de conhecer Deus. Quando eu irei e quando eu entrarei na presença de Deus? Sua alma tem sede de Deus, meu irmão, minha irmã? Sua alma tem sede de Deus? Salmo 63, verso 1. Na mesma linha de pensamento, o salmista diz: ó Deus, Tu és meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Meus irmãos, o nosso coração tem que ter esse sentimento: Deus, eu preciso do Senhor. Como a terra seca precisa da água, irmãos e irmãs.
Quando a gente vê a terra seca nas regiões do nosso país, tão carente de água, a gente chora de ver aquilo. A nossa vida tem que ter esse sentimento pela presença, anelar a presença do Salvador, do Redentor. Deus, eu preciso ter fome do Senhor, buscar o Senhor. Irmãos, se nós não tivermos fome de Deus, a nossa vida de nada tem sentido no Evangelho. Podemos fazer tudo na igreja. Podemos fazer parte do ministério pastoral. Podemos fazer parte do ministério do cântico, do ministério das artes, do ministério de louvor, do ministério de apresentação, do ministério teatral, do ministério de juventude, do ministério de missão. Podemos fazer tudo, mas se a nossa alma não anelar a busca pela presença de Deus, pela justiça que santifica, que edifica, que aproxima de Deus. Quando o homem pecou no jardim, irmãos, a primeira coisa que ele faz é correr da presença de Deus. Mas quando ele está agora com Cristo, quando ele está salvo em Cristo, ele é bem-aventurado porque ele chora, porque ele clama, mas sobretudo porque ele tem fome e sede dessa justiça, dessa justificação que o torna santo, porque ele é santo, que ele desce mais na presença de Deus. Meus irmãos amados, meus irmãos queridos, 3 contrastes. Felicidade versus justiça. O salvo em Deus não fica preocupado com a busca da felicidade, não. O servo em Deus fica feliz pela busca da justiça que gera santificação, que gera santidade, que gera transformação. A fome é contínua. Essa fome que a palavra diz, irmãos, é uma fome que tem que gerar agonia em nós. Chegar a gerar um estado de inanição, irmãos. Tão faminto que você está fraco, débil. E a primeira coisa que um faminto, que um débil deseja é comida, irmãos. É socorro. A sua alma clama por Deus. Seu coração clama pelo Senhor. Que tipo de crente é você? Feliz ou saciado pela justiça de Deus? Que tipo de crente é você, meu irmão, minha irmã? Você é feliz ou você é cheio da presença de Deus? Que nós tenhamos o entendimento bíblico de que eu não tenho que buscar felicidade, mas que eu tenho que buscar a justiça que gera santidade em mim. Primeiro contraste. Felicidade versus justiça de Deus. Fome. E eu concluo esta parte lendo com você João capítulo 6, verso 37. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu lanço fora. Enquanto o homem busca a felicidade, não é saciado na igreja, no Evangelho, em Jesus, ele é saciado. O Pai entregou a minha vida para Jesus. O Pai entregou a sua vida para Jesus. A sua vida, meu irmão, minha irmã. Agora Cristo nos recebe e diz: eu não vou jogar Silvio fora. Eu não vou jogar você fora. É isso que Jesus disse para você, meu irmão. E nesse sentimento, Jesus está dizendo: olha, eu vou saciar vocês. Eu vou encher vocês de tanta vontade de santidade. Santidade. E quando a gente fala em santidade, irmãos, a gente lembra as palavras de Deus em Hebreus 12, 14. Ninguém verá o Senhor sem santidade.